Julie era uma menina muito esperta e gentil de 8 anos, cheia de sonhos e curiosidade para a vida. Ela vivia em um bairro tranquilo, onde todos se conheciam e se ajudavam. Em uma tarde ensolarada, enquanto voltava da escola, Julie encontrou um cachorrinho de rua. O cãozinho, com as orelhas moles e olhar triste, parecia perdido e faminto. Com o coração apertado, a menina decidiu que precisava ajudá-lo. Com muita coragem, Julie se aproximou devagar, falando com voz calma e suave. Oi, amiguinho. Você está com fome? Não se preocupe, eu vou te ajudar. O cachorrinho abanou a cauda timidamente, com um olhar de esperança. Seguiu a menina até sua casa. Lá, ela pediu à sua mãe um pouco de comida e água fresca. Enquanto preparavam uma refeição simples para o novo amigo, Julie sabia que, antes de tomar qualquer decisão, era importante cuidar de si mesma e do seu novo companheiro. Ela foi até a pia e lavou bem as mãos, lembrando do que sempre aprendia sobre higiene pessoal e a importância de manter o corpo limpo para se proteger de germes e doenças. Depois do jantar, Julie conversou com seus pais sobre o cachorrinho. Ela explicou que, além de estar solitária, o cãozinho parecia precisando de amor e de um lar. Seus pais, tocados pela compaixão da filha, concordaram que poderiam abrir espaço para um novo membro da família. Assim, após pesquisarem na internet e conversarem com o veterinário, Julie aprendeu que adotar um animal de rua exigia responsabilidade, paciência e muito cuidado. Ela descobriu a importância de vacinar, alimentar adequadamente, principalmente, dar amor sem esperar nada em troca. Com o auxílio dos pais, Julie levou o cachorrinho ao veterinário, onde descobriu que, embora estivesse fraco, o cão estava saudável. O veterinário explicou que, com os devidos cuidados, ele se fortaleceria rapidamente e se tornaria um amigo leal. Julie escolheu o nome Sol para o cachorrinho, pois acreditava que ele traria luz e alegria para sua vida. A menina passou a cuidar de Sol com muito zelo. Levava-o para passear no parque, brincava no quintal. Sempre que se encontrava com dificuldades durante os passeios, lembrava que aprender e cuidar dos outros também fazia parte do seu crescimento. Com o passar dos dias, a amizade entre Julie e Sol se fortaleceu. O cachorrinho, que antes se via sozinho e possivelmente esquecido, transformou-se em um companheiro inseparável. A história de Julie ensinou a seus colegas e vizinhos que a empatia e o amor ao próximo podem mudar vidas, mostrando que cada ser merece uma chance de ser feliz. E assim, num bairro repleto de amizade e solidariedade, a pequena Julie e seu amigo Sol seguiram juntos em aventuras, aprendendo que, ao cuidar de alguém, também aprendemos a cuidar de nós mesmos. Valentina sempre fora uma menina diferente. Aos 10 anos, seus olhos grandes e curiosos guardavam um brilho especial, quase como se nela habitasse uma pureza rara e um espírito aventureiro. Vivendo em uma pequena vila nos arredores de um imenso reino, muitos diziam que Valentina era a nova Branca de Neve. Não pelos espelhos mágicos ou pela rivalidade com uma madrasta malvada, mas por seu coração bondoso e pela inocência que irradiava em cada gesto. Tudo começou num dia de verão, quando o vento carregava consigo aromas de flores recém-desabrochadas e o som distante de uma canção misteriosa. Naquele dia, enquanto brincava perto do riacho que cortava a vila, Valentina encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um pequeno medalhão enfeitiçado, coberto de inscrições antigas. Ao tocá-lo, uma sensação estranha invadiu, como se uma ligação profunda ao mundo esquecido tivesse sido ativada. Ao retornar para casa, com o medalhão apertado em seu coração, a menina sentiu uma necessidade inexplicável de partir em uma jornada. Em seus sonhos naquela noite, uma voz doce sussurrava: Valentina, venha descobrir a Floresta Encantada. Em 30 dias, você descobrirá segredos que mudarão o seu destino. Quando acordou, sua mente fervilhava com perguntas e entusiasmo. Como uma nova Branca de Neve, ela sentia que seu destino estava entrelaçado com aquele chamado. No dia seguinte, Valentina reuniu coragem suficiente para contar aos seus pais sobre o desejo de explorar a natureza ao redor, embora preocupados com a ideia de uma menina tão jovem se aventurar sozinha. Seus pais,
conhecendo seu bom coração e sabedora do espírito indomável da garota, decidiram deixá-la partir. Lembre-se, minha menina, a floresta pode ser encantadora, mas também esconde perigos. Mantenha sempre seu coração puro e confie na sua intuição, disse sua mãe, abraçando-a com carinho. Valentina partiu com uma pequena mochila nas costas, recheada de lanches, uma garrafa de água, claro, um medalhão enfeitiçado que agora mais parecia um guia místico. Ela seguiu por uma trilha que levava a um antigo bosque, onde a natureza se manifestava em cores vibrantes e formas surpreendentes. Nos primeiros dias, a menina encontrou cenários que pareciam saídos de contos de fadas. Árvores altíssimas com folhas prateadas formavam um teto natural, e pequenas criaturas, muitas vezes brilhantes como se estivessem banhadas pela luz das estrelas, a acompanhavam à distância. Em um desses encontros, Valentina conheceu Lírio, um coelho de aparência encantadora, com olhos que reluziam um tom de azul celeste. Lírio, que parecia compreender a essência da menina, tornou-se seu primeiro e mais fiel companheiro. Enquanto caminhava pela floresta, Valentina notou que tudo estava conectado por uma aura mágica. Parecia que cada folha, cada gota de orvalho, possuía uma história para contar. Em uma clareira, encontrou uma árvore centenária, cujos galhos pareciam formar uma escadaria natural, convidando-a a subir e ver o mundo de um ângulo diferente. Ao atingir um dos galhos mais altos, Valentina avistou um cenário deslumbrante. Uma imensidão verde com toques de luz dourada, como se o tempo ali seguisse um ritmo encantado e diferente do restante do mundo. Em seu diário, que sempre carregava consigo para registrar suas aventuras, a menina anotou a frase: "Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias". Esse registro, que parecia simples à primeira vista, era um marco de sua jornada, simbolizando a coragem de explorar o desconhecido e a magia de descobrir um lugar onde a realidade e os sonhos se fundiam. Ao se aprofundar na floresta, Valentina começou a enfrentar desafios que testavam sua determinação. Em uma trilha menos explorada, encontrou um rio caudaloso, cujas águas cintilavam com tonalidades que nunca havia visto. Para atravessar, a menina se deparou com uma ponte feita de galhos entrelaçados e flores que pareciam sorrir para ela. Porém, a travessia exigia algo mais do que simples coragem. Era necessário confiar no próprio instinto e na magia que emanava do medalhão. Enquanto caminhava pela ponte, Valentina ouviu vozes cantando uma melodia antiga. Eram os espíritos da floresta, entidades que protegiam aquele mundo encantado. Eles a saudaram com palavras suaves e revelaram que cada ser que cruzava aquelas trilhas tinha um papel especial na manutenção do equilíbrio do ecossistema mágico. Valentina, você foi escolhida para ser uma mensageira entre os mundos. A ponte entre a inocência humana e o sagrado da natureza, disseram eles. Essas palavras ressoaram profundamente em seu ser, reafirmando sua missão. Durante uma dessas caminhadas, a menina se deparou com um grupo de seres diminutos chamados Fadas dos Cristais, que brilhavam como pequenas luzes em meio à escuridão da floresta. Elas a conduziram a um lago escondido, cuja água possuía propriedades curativas. Ao se banhar nesse lago, Valentina sentiu uma renovação intensa, como se cada célula de seu corpo se conectasse com a essência mágica do lugar. Com o passar dos dias, a aventura de Valentina tomou contornos épicos, e cada momento se tornava parte indispensável de sua transformação. A frase "Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias" não era apenas uma anotação em seu diário, mas um lembrete vivo da sua evolução. Cada dia trazia novos aprendizados e desafios que ajudavam a compreender e respeitar os mistérios daquele universo. No 5º dia, aconteceu um evento que marcaria sua jornada. Durante uma tempestade repentina, o céu se enchia de nuvens cinzentas, e relâmpagos riscavam o horizonte. Valentina, sem se abalar, encontrou refúgio em uma caverna luminosa. Lá, descobriu pinturas ancestrais que contavam a história da criação da Floresta Encantada. Entre as pinturas, havia uma figura feminina muito semelhante a ela, com longos cabelos dourados e um olhar repleto de sabedoria. Esse achado fez com que a menina se identificasse ainda mais com os contos antigos e com a lenda da Nova Branca de Neve.
O 7º dia trouxe uma surpresa ainda maior. Em uma clareira oculta, ela encontrou um majestoso cervo com chifres que reluziam como se feitos de cristal. O cervo, que parecia um guardião da floresta, comunicou-se com Valentina de maneira silenciosa, através de gestos e olhares. Através daquela conexão, ela percebeu que aprender a interpretar a linguagem da natureza era indispensável para desvendar todos os segredos do lugar. O cervo indicou um caminho que levava a um vale oculto, onde as árvores sussurravam histórias de tempos imemoriais. A cada dia que passava, a menina registrava em seu diário cada descoberta, anotando os detalhes minuciosos que compunham a tapeçaria mágica da floresta. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias era a expressão que começava a dominar suas anotações, pois a progressão de sua jornada se espalhava em páginas repletas de ilustrações, desenhos e anotações que pareciam ganhar vida com o toque de sua imaginação. A Floresta Encantada, contudo, não era apenas bela e acolhedora. Ela guardava também segredos e perigos. Em seu 10º dia de exploração, Valentina encontrou uma criatura misteriosa, uma coruja de plumagem prateada que a observava atentamente. Essa coruja, a quem ela chamou de Orfeu, possuía olhos penetrantes que revelavam todo o conhecimento do mundo natural. Orfeu se tornou um mentor para a menina, ensinando-lhe como escutar os sinais da floresta, interpretar os movimentos do vento e até mesmo decifrar o sutil murmúrio das folhas. Cada conselho se transformava em um ensinamento essencial que fortalecia sua conexão com o ambiente mágico. Poucos dias depois, durante uma manhã orvalhada, Valentina encontrou um grupo de criaturas rebeldes que, embora parecessem pequenas e inofensivas, eram os protetores das raízes sagradas da terra. Entre eles, havia pequenos duendes com chapéus pontiagudos. Insistiam em acompanhá-la em sua jornada. Eles a envolveram em histórias de batalhas antigas e alianças místicas, revelando que a floresta era, na verdade, um campo de lutas entre forças da luz e da sombra, um equilíbrio deliberadamente mantido para preservar a harmonia do mundo. No 15º dia, ao cruzar uma ponte natural feita de cipós e cores encantadoras, Valentina ouviu uma melodia que a encheu de esperança e melancolia ao mesmo tempo. A canção parecia contar a história de alguém que, como ela, buscava um significado maior na vida. Alguém que, em meio às adversidades, encontraria forças para transformar o mundo ao seu redor. Essa música ecoou em seu coração, fortalecendo a certeza de que cada obstáculo, cada dúvida, era na verdade uma oportunidade de crescimento. Como toda grande jornada, os dias de encanto também trouxeram momentos de provação. No 20º dia de sua expedição, enquanto os ventos começavam a mudar e nuvens carregadas anunciavam uma tempestade iminente, Valentina se viu diante de uma parte sombria da floresta. Essa região, envolta em neblina e silhuetas indistintas, era evitada por muitos habitantes mágicos. Porém, a menina, determinada a cumprir seu destino, entrou de cabeça nesse território, guiada pela luz do medalhão e pela força interior que havia cultivado. Durante sua travessia por esse área de sombras, Valentina sentiu o peso da solidão e os sussurros de tempos esquecidos. A escuridão parecia cobrar dela uma coragem inabalável, testando seu coração e sua determinação. Ela encontrou figuras misteriosas que, à primeira vista, poderiam ser vistas como ameaças. Entretanto, mediante suas palavras suaves e cheias de sabedoria, os espíritos da escuridão revelaram-se ali para mostrar que o equilíbrio entre a luz e a sombra é o que mantém a magia do mundo. Uma voz antiga lhe disse: Valentina, para ser verdadeiramente a nova Branca de Neve, é preciso aceitar que a beleza do mundo reside tanto nos momentos de luz quanto na superação das trevas. Esse ensinamento transformou sua maneira de ver o mundo, integrando a dualidade entre as forças opostas. Ao chegar no 25º dia, Valentina sentiu que a floresta começava a revelar seus últimos segredos mais protegidos. Em um local onde o céu se abria em um esplendor de cores, a menina encontrou um lago espelhado, cuja superfície refletia não apenas as estrelas, mas também os desejos e os medos mais profundos de quem se aproximava. Ao se debruçar sobre aquela água calma,
Valentina viu a imagem de uma jovem guerreira, corajosa e decidida, que lembrava muito ela mesma. Ali, no reflexo, a menina percebeu que toda a jornada, com seus desafios e descobertas, havia despertado uma força interior que jamais imaginou possuir. Ela entendeu que o medalhão enfeitiçado não era apenas um objeto, mas a chave para acessar a parte mais pura de seu ser. Esse brilho místico, que agora pulsava em sincronia com seu coração, servia para guiá-la tanto na escuridão quanto na luz. Em seu diário, ela registrou aquele momento com a frase que se tornaria sua marca registrada. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias e me encontrei comigo mesma. Essa declaração carregava não só a crônica de aventuras, mas também o reconhecimento de uma transformação interna profunda. No 30º dia, a jornada de Valentina alcançou seu clímax. Ela caminhava por uma trilha dourada, onde as folhas cintilavam como se fossem feitas de puro orvalho, e o ar exalava um perfume delicado de flores raras. Foi nesse cenário que se deparou com o que muitos chamavam de o coração da floresta. Essa clareira mágica era protegida por uma aura etérea, onde cada som era amplificado e cada movimento da natureza contava uma história. Lá, aguardando o ar, estavam os guardiões da floresta, seres antigos que transcenderam o tempo. Entre eles, destacou-se uma figura imponente, uma árvore milenar, cujas raízes pareciam tocar os segredos do universo. A árvore começou a falar com uma voz profunda e suave, revelando a Valentina que a missão diante dela era grande: unir os dois mundos, o da natureza e o dos humanos, ensinando que o respeito pela vida e a harmonia com o ambiente eram presentes a serem preservados para gerações futuras. A partir daquele encontro, Valentina compreendeu que sua jornada não terminava ali. Ela retornaria à sua vila, levando consigo o fardo e, ao mesmo tempo, a bênção de saber viver em equilíbrio com a magia do universo. Seus olhos, outrora cheios apenas de sonhos de contos de fada, agora refletiam o brilho de uma sabedoria adquirida em meio à aventura, aos desafios e aos encontros místicos. Ao revisitar seu diário, a menina reconheceu o quanto haverá se transformado. Cada palavra escrita, cada desenho, cada registro de seus 30 dias na Floresta Encantada, fazia parte do delicado mosaico que compunha o seu novo eu. Valentina sabia que, a partir daquele momento, carregaria em si a essência da floresta, um legado de coragem, amor, respeito e magia. De volta à vila, a história de Valentina se espalhou rapidamente. Os moradores, que antes viam nela apenas a doçura e a inocência de uma criança, passaram a enxergar nela a força de uma verdadeira protetora da natureza. Inspirados por sua jornada, muitos passaram a valorizar a terra e os recursos naturais que o cercavam, redescobrindo tradições antigas e práticas sustentáveis. Valentina, agora conhecida como a Nova Branca de Neve, organizava encontros e rodas de conversa para compartilhar as lições aprendidas na Floresta Encantada. Com seu medalhão brilhando sempre como um lembrete do que havia conquistado, ela contava com detalhes. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias. Uma frase que ecoava como um feitiço de sabedoria e de reinvenção pessoal. Cada relato seu era intercalado com histórias de amizade com seres mágicos, dos desafios enfrentados e das maravilhosas descobertas que ajudaram a compreender a verdadeira essência do mundo. Os dias foram se transformando em meses, e a influência de Valentina começou a ir além dos limites da vila. Visitantes de outras regiões vinham ouvir suas histórias, e logo sua jornada tornou-se lenda. Ela inspirava crianças e adultos a olharem para a natureza com novos olhos, a reconhecerem que a verdadeira magia reside na harmonia entre o ser humano e o ambiente natural. Para celebrar essa fusão entre o antigo e o novo, os moradores organizaram uma grande festa na vila. A ocasião foi marcada por danças, músicas e rituais que davam graças à natureza. Naquele dia, Valentina foi coroada como a guardiã da floresta, um título que simbolizava o compromisso dela com a preservação do meio ambiente e com a difusão dos ensinamentos adquiridos em sua inesquecível jornada. Durante a celebração, sob o brilho suave da lua, Valentina subiu ao palco improvisado. Com voz doce e segura, declarou: "Hoje,
compartilho com vocês a história de como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias. Essa história não é apenas minha, mas de todos que acreditam na magia que reside em nossos corações e na força que temos quando vivemos em harmonia com a natureza. Que possamos, juntos, construir um mundo onde cada folha, cada gota de água, cada raio de sol, seja uma prova viva da nossa conexão com o universo. As palavras da menina penetraram fundo na alma de cada um presente, semeando a esperança de um futuro onde a preservação ambiental se tornasse o pilar da existência humana. Após a celebração, a vida na vila nunca mais foi a mesma. Inspirados por Valentina, os moradores passaram a cuidar com mais zelo dos recursos naturais e a proteger as áreas selvagens ao redor. A pequena vila transformou-se em um exemplo de sustentabilidade e convívio harmonioso com a natureza, atraindo visitantes e estudiosos de todas as partes do reino. Valentina continuou a registrar suas experiências em um diário que, com o tempo, se transformou em um verdadeiro compêndio de ensinamentos mágicos. Cada página, meticulosamente escrita, trazia não só a história de sua jornada pela Floresta Encantada, mas também lições de coragem, amor e responsabilidade ambiental. Ela entendia que a verdadeira magia não estava apenas nas maravilhas do mundo, mas na capacidade de cada um de nós de transformar o ambiente em que vivemos por meio do respeito e do cuidado. Ao olhar para trás, Valentina via como os 30 dias que passou explorando a Floresta Encantada haviam mudado sua vida para sempre. Ela recordava os primeiros passos dados com tanta ansiedade, os encontros com Lírio, Orfeu e os duendes, e até mesmo os momentos de solidão na escuridão, onde aprendeu a ouvir a voz interior que a guiou. Cada episódio vivenciado representava um pedaço de um quebra-cabeça que, ao ser montado, revelava a imagem de um mundo onde a magia e a realidade coexistiam em perfeita harmonia. Agora, com sua nova identidade consolidada, Valentina não se via mais apenas como uma exploradora ou aventureira. Ela se tornará uma verdadeira mensageira da natureza, a ponte viva entre a humanidade e os fenômenos encantados da floresta. Seu destino estava traçado: usar o conhecimento adquirido em sua jornada para ensinar os outros a respeitar e preservar o que há de mais sagrado na Terra. Mesmo com tanta responsabilidade sobre os ombros, a menina nunca perdeu a essência lúdica e curiosa que sempre a caracterizou. Em suas conversas com outros jovens, ela contava que cada ser, desde menor inseto até a imponente árvore milenar, tinha uma história a ser ouvida. E assim, com um sorriso sempre presente e os olhos brilhando de encantamento, Valentina partia em novas expedições, buscando descobrir outros recantos mágicos do reino, sempre inspirada pela lembrança daqueles 30 dias inesquecíveis na Floresta Encantada. A história de Valentina foi transmitida de geração em geração, e o diário que ela mantinha se transformou em um símbolo de coragem e descoberta. Muitos passaram a trilhar os mesmos caminhos, na expectativa de encontrar suas próprias verdades e magia. A mensagem que ecoava das palavras da nova Branca de Neve era clara: a verdadeira aventura não está nos contos de fadas fantasiosos, mas nas experiências reais que nos transformam e nos ensinam o valor da natureza, da amizade e do amor. E assim, a jornada de Valentina, a nova Branca de Neve, se perpetuou no tempo como um exemplo vivo de como a pureza de um coração aventureiro pode transformar o mundo ao seu redor. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias não era apenas o título de sua história, mas a síntese de uma experiência que ultrapassou o tempo e elevou a esperança de um futuro onde o ser humano e a natureza caminhariam juntos em harmonia. Valentina nos ensinou que, independentemente da idade, todos nós temos a capacidade de buscar o desconhecido, de transformar desafios em oportunidades e de encontrar, em meio à vastidão do mundo, aquele recanto de paz e magia que reside dentro de nós. Sua jornada é um lembrete eterno de que o verdadeiro poder está na capacidade de se reinventar e de aceitar a grandiosidade da vida, mesmo que isso signifique enfrentar os medos mais profundos e abraçar a escuridão para, enfim, contemplar a luz que sempre brilhou em nosso interior. Ao final de sua aventura, a pequena vila transformada por sua influência tornou a preservação da natureza uma prioridade, e a lenda de Valentina passou a ecoar nas florestas,
nos rios e nos corações de todos que acreditavam na magia da vida. Assim, a história de uma menina de 10 anos que se aventurou em uma floresta encantada se transformou em um legado inspirador, um chamado para que cada um de nós encontre a coragem de explorar o desconhecido e se conectar com a essência eterna da Terra. Era uma tarde incomum, do tipo em que o céu se mistura com o mar em tons incomuns e o vento parece sussurrar segredos que ninguém mais consegue ouvir. Eu sempre senti que havia algo de mágico naquela beira de praia, onde as ondas batem com tanta força que até parecem contar histórias. E foi justamente nesse dia que minha vida mudou para sempre. Tudo começou quando eu estava brincando sozinha, correndo descalça pela areia quente. Eu me chamava Clara, como minha mãe sempre dizia, e desde pequena já sentia uma ligação especial com o oceano. Enquanto minhas amigas se divertiam montando castelos de areia, eu preferia seguir o chamado das ondas, como se o mar estivesse me chamando em uma língua secreta. Eu corria para a água, sentindo a espuma gelada que contrastava com o calor da tarde, e ali, naquele instante, algo estranho aconteceu. Logo de cara, uma movimentação brusca chamou minha atenção. Enquanto eu brincava, vi um grupo de crianças se envolvido em uma pequena confusão perto de uma velha embarcação abandonada. Parecia uma briga, mas não era mesmo uma briga comum, havia algo quase como magia no ar. De repente, uma garota de cabelos longos e revoltos, que estava no meio do tumulto, começou a correr em direção ao mar com uma força surpreendente. Naquele instante, eu senti uma curiosidade irresistível e, mesmo sem entender bem porquê, segui-a. Me aproximei silenciosamente, como quem espreita um mistério encantado, e pude ver, de perto, detalhes que não eram vistos por olhos desatentos. A garota, que mais tarde conheci como Marina, parecia não ter medo do mar. Seus olhos brilhavam em um azul tão profundo que pareciam refletir o próprio oceano. Eu me perguntava o que ela fazia ali e por que sua expressão era de uma determinação inusitada, como se estivesse fugindo ou correndo para um destino inevitável. Enquanto a multidão dispersava o tumulto em volta da velha embarcação, eu me deixei envolver pelo mistério daquela menina. Quando finalmente alcancei a margem, o cenário mudou repentinamente. Uma onda gigantesca tomou forma diante dos meus olhos, não como qualquer onda comum, mas como se fosse esculpida por mãos de fadas. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e, num instante de quase comoção, percebi que o brilho daquela água chamava por mim. Com o coração disparado, mergulhei nas águas salgadas, como se flutuasse num sonho encantado. A água gelada me envolveu como um abraço reconfortante, e a sensação de total liberdade invadiu cada centímetro do meu ser. O mar parecia mais amigo do que inimigo, como se me conduzisse por um caminho secreto que só eu podia ver. E, pouco a pouco, fui notando que algo em mim estava mudando. No início, não percebi, ou era como se uma correntinha invisível começasse a me puxar mais fundo, e a cada instante, minhas pernas se transformavam. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo fascinante. Meus pés formigavam de uma maneira que eu nunca havia sentido antes, como se estivessem se adaptando para nadar melhor. Aos poucos, elas se juntaram, formando uma cauda brilhante e cintilante, com escamas que refletiam toda a luz do sol perdido por entre as nuvens. Meu instinto infantil, tão puro e natural, me indicava que eu pertencia ao mar. Percebi, com um misto de surpresa e alegria, que eu era parte do mundo que sempre amei. Enquanto eu experimentava essa transformação mágica, o tempo parecia parar. Cada segundo se transformava em uma eternidade de descobertas, onde o mar me contava segredos que nenhum adulto jamais poderia imaginar. Eu nadava velozmente entre pedras e recifes, sentindo o chamado do fundo do oceano, onde a areia dançava ao sabor das correntes. Era como se o próprio oceano estivesse me acolhendo, mostrando que eu fazia parte de sua imensidão. Minha mente infantil, ainda inocente, se maravilhava com cada detalhe, registrando tudo como se estivesse gravando memórias para compartilhar com minhas amigas no recreio, ou mais de um jeito mágico, sem precisar dizer uma única palavra. Durante esse período, minha lembrança do que era normal se tornava cada vez mais distante.
Eu me via flutuando em meio a cardumes brilhantes de peixes que pareciam feitos de puro cristal e descobrindo recantos escondidos que nenhum mapa poderia indicar. Minha pequena mente se enchia de perguntas. Por que eu estava ali? Será que minha vida na Terra havia sido apenas um ensaio, um prelúdio para algo maior? E, acima de tudo, como explicar para alguém que de repente se descobre parte de um mundo tão encantado? As respostas, como se escondiam nas profundezas, começaram a emergir quando encontrei uma gruta secreta, encoberta por corais coloridos e pontilhada por algas luminescentes. Entrar naquela gruta foi como abrir um livro antigo, cheio de ilustrações de sereias, de contos de fada onde o mar era o protagonista. Em um canto, notei um grande espelho natural formado pela superfície de uma poça d'água cristalina, e, ao me olhar, eu não vi apenas a minha imagem, mas uma menina com olhos que continham toda a magia do mar. Eu reconheci que aquele reflexo era, de alguma forma, a verdadeira Clara, uma menina que tinha nascido com a essência do oceano em seu sangue. Nesse lugar encantado, enquanto o silêncio profundo da gruta se misturava com o som rítmico das ondas, uma sensação de pertencimento invadiu meu coração. Eu compreendi que aquela transformação não era um acidente, mas sim parte de um destino escrito há muito tempo. Cada gota d'água, cada brilho de escama, contava a história de um passado que eu mal podia imaginar, e um futuro repleto de aventuras, onde o mar seria tanto minha casa quanto meu melhor amigo. Aos poucos, comecei a explorar não apenas as águas ao redor, mas também as memórias que surgiam em minha mente, como se cada onda trouxesse uma imagem de um tempo que eu não sabia que existira. Vi vislumbres de festas subaquáticas, de celebrações onde outras figuras mágicas se reuniam para celebrar o ciclo da vida marinha. As sereias, que eu imaginava serem personagens de contos distantes, se revelavam como guardiãs do oceano, protetoras de segredos e histórias que a Terra jamais poderia abranger. Enquanto eu nadava nesse universo repleto de maravilhas, meu coração se enchia de uma alegria que não cabia em palavras. Lembrei-me de quando costumava brincar na praia com minha pequena coleção de conchas e pedras coloridas, sem saber que, naquele exato pedaço de areia, eu tinha deixado uma parte de mim. Agora, cada concha parecia sorrir para mim, como se reconhecessem sua verdadeira filha. As conchas, os corais e os peixes formavam um coro silencioso que celebrava a minha descoberta. Em meio a essa jornada de autoconhecimento, as memórias da Terra ainda vinham me visitar de vez em quando. Eu lembrava das tardes ensolaradas em que brincava no quintal, enquanto ouvia as histórias contadas pela minha avó, aquelas narrativas onde o impossível se tornava real. Eu recordava com carinho os momentos de carinho, os sorrisos espontâneos e até mesmo as lágrimas que, sem saber, preparam o coração para a chegada daquele instante que agora me transformava. Cada lembrança se entrelaçava com a emoção do presente, criando uma tapeçaria de sentimentos que eu nunca havia experimentado antes. No entanto, nem tudo era tão calmo e encantador quanto parecia. Haviam dias em que o mar se mostrava tempestuoso, como se sentisse a inquietação que nutria em seu interior. Em uma dessas ocasiões, enquanto explorava uma fenda rochosa, fui surpreendida por uma correnteza tão forte que me levou para um lugar totalmente desconhecido. O mar, que até então me acolheu com tanto carinho, agora mostrava seu lado imprevisível, quase como se quisesse me ensinar uma dura lição sobre os limites entre o conhecido e o incerto. Esses momentos desafiadores me ensinaram a importância da coragem. Quando as ondas se erguiam com fúria, eu aprendi a confiar em minha intuição e a deixar que meu instinto me guiasse. Foi nesse embate com a força da natureza que descobri que, mesmo sendo parte do oceano, eu possuía qualidades únicas que me permitiam enfrentar os perigos com brilho nos olhos e determinação no coração. Eu me recordava de cada lição aprendida na terra, de cada conselho sussurrado pelas brisas, e percebia que a vida, por mais cheia de surpresas que fosse, sempre me preparava para momentos de superação. Mas o espetáculo do mar reservava ainda mais surpresas. Entre uma aventura e outra, eu começou a notar pequenos sinais que indicavam que não estava sozinha nessa jornada de descobertas.
Havia outras criaturas que pareciam entender a minha nova condição, e que se aproximavam silenciosamente, acompanhando meus movimentos com um olhar que misturava admiração e compreensão. Em uma dessas ocasiões, enquanto eu me encontrava nas águas calmas perto de um recife, uma sombra enorme passou por cima, deixando rastros de espuma por onde passava. Meu coração disparou, e por um breve instante, pensei que seria algo perigoso. Mas, para minha surpresa, a sombra se aproximou com delicadeza e, com um toque suave, como se quisesse me acalmar, envolveu-me em uma carícia que parecia dizer: "Você faz parte de nós." Com o tempo, fui me adaptando à minha nova realidade e comecei a explorar as profundezas do oceano com uma segurança que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Descobri cavernas que guardavam relíquias de um passado distante, onde lendas de sereias e de antigas civilizações submarinas se misturavam em contos que pareciam ter sido esculpidos pela própria natureza. As histórias contadas pelo oceano eram tão ricas que eu as absorvia com a alegria de uma criança que descobre um mundo novo, fascinada com cada detalhe que jamais imaginara existir. Durante uma dessas explorações, encontrei algo que mudaria totalmente o rumo da minha vida. Em uma câmara escondida, iluminada por uma luz que parecia vir de um feitiço ancestral, repousava um objeto enigmático, um medalhão de prata, incrustado com pequenas pérolas e símbolos que eu nunca tinha visto. Ao tocá-lo, senti uma energia percorrer meu corpo, como se o medalhão despertasse algo adormecido em meu interior. Nessa sensação, eu percebi que aquele objeto era a chave para entender a origem da minha transformação. Ele me contava, sem precisar de palavras, que minha existência estava intrinsecamente ligada aos segredos de uma linhagem muito antiga e mágica. Enquanto eu segurava o medalhão, imagens começaram a surgir em minha mente. Vi minha mãe, que sempre foi tão generosa e amorosa, envolvida nas melodias do mar e com um brilho no olhar que eu agora compreendia. Recordei os contos que ela me contava quando eu era pequena, histórias onde criaturas marinhas tinham poderes inimagináveis e onde as ondas guardavam um mistério de origens ancestrais. Comecei a entender que, de alguma forma, parte daqueles contos estava escondida em mim, esperando para ser descoberta. Cada símbolo no medalhão parecia reconstruir meu passado, revelando uma conexão profunda com os seres que viviam nas profundezas e com a magia que sempre existiu, mas que eu jamais havia compreendido completamente. A descoberta do medalhão transformou minha jornada, trazendo um ar de responsabilidade e de mistério ao mesmo tempo. Eu me via diante de escolhas que eu nunca tinha imaginado: continuaria vivendo nas margens do mar como uma menina comum, ou abraçaria por completo o destino que o oceano me reservava? Essa dúvida se transformava num jogo de emoções, onde o medo e a excitação travavam uma batalha silenciosa dentro de mim. Eu percebia que, ao descobrir minha verdadeira identidade, também estava assumindo o papel de guardiã dos segredos do mar, uma responsabilidade que ia muito além das brincadeiras da infância. Cada dia que passava me mostrava novas facetas do ouro submerso, revelando que o mar tinha lições preciosas a oferecer àqueles corações dispostos a ouvir. Eu aprendi que a confiança em si mesma e o respeito pela natureza eram virtudes essenciais, e que, mesmo diante dos desafios, a beleza e a magia da vida estavam sempre à espreita, prontas para transformar cada lágrima em um sorriso de admiração. E foi nesse contínuo aprendizado que percebi que, embora o mar fosse imenso e cheio de surpresas, eu não estava destinada a assolá-lo, mas sim a compartilhar sua riqueza com todos aqueles que, como eu, criavam sonhos no coração. Então, num inesperado momento de clareza, aconteceu algo que mudaria tudo de uma maneira que ninguém, nem eu, poderia ter previsto. Numa manhã que parecia uma repetição de qualquer outra, enquanto o sol despontava timidamente no horizonte, eu encontrei outra menina na praia. Ela era pequena, com traços que lembravam os meus, mas seus olhos carregavam uma mistura de sabedoria e tristeza. Sem dizer uma palavra, ela me conduziu por uma trilha secreta na areia, até um ponto onde as ondas dançavam num compasso diferente. Ao chegarmos, ela apontou para o mar profundo e, naquele instante, compreendi que aquela menina era a chave para desvendar o maior dos mistérios. Do outro lado da onda, como se emergisse de um sonho lúcido,
uma multidão silenciosa de figuras se formou. Essas figuras eram, na verdade, as verdadeiras guardiãs do oceano, todas, de alguma forma, conectadas através de laços invisíveis de magia e destino. E então, num lampejo de compreensão que misturava o passado e o presente, percebi a verdade chocante que eu havia buscado durante tanto tempo. Eu não tinha descoberto, apenas, um segredo mágico, mas sim um legado que pertencia a mim desde o princípio. O grande plot twist que transformou tudo foi a revelação de que, na verdade, minhas origens eram muito mais complexas do que eu imaginara. O medalhão, que até então considerara o símbolo da minha transformação, revelou que eu não era a única, nem a primeira, a carregar essa marca. Ao meu redor, aquelas figuras se aproximavam com sorrisos serenos, e pude entender que a menina solitária que eu sempre fui não era algo a ser lamentado, mas sim um sinal de que eu estava destinada a pertencer a algo grandioso, uma família secreta de seres que habitam as profundezas, seres que guardam a sabedoria e o mistério do oceano há gerações. Minha mãe, e agora eu, éramos, na verdade, as últimas guardiãs de um legado perdido, incumbidas de preservar a magia que o tempo quase levou. Aquele encontro, naquela manhã suave mas rica em emoções, fez com que meu coração se enchesse de um sentimento de pertencimento jamais sentido antes. Eu não era apenas uma menina que adorava a praia, eu era parte de uma linhagem encantada, com a missão de proteger os segredos que o mar sussurra. A história que se desenrolava diante dos meus olhos, sem palavras, tinha a força de 1000 contos de fadas e a leveza de um sonho de criança. Ao aceitar essa verdade de coração aberto, todas as dúvidas se dissiparam, e a certeza se instalou: eu pertencia ao oceano, e o oceano sempre me pertenceria. Enquanto o sol se erguia mais alto, iluminando cada gota de água e cada grão de areia com a promessa de um novo começo, senti que meu destino estava selado. A menina que um dia correrá livre pela praia agora se transformará na guardiã de um legado imensurável, pronta para seguir os passos daqueles que me vieram antes e preparadas para, algum dia, transmitir essa chama mágica para outra criança que, assim como eu, buscasse no mar as respostas para os seus sonhos. E foi assim, neste turbilhão de emoções e descobertas, que minha história ganhou forma. Uma história onde a briga, os momentos de desespero e a beleza das revelações se fundiram em um conto sem falas, mas com a voz retumbante do coração. Cada instante vivido nesse processo foi como uma nota musical que se juntava a outra para compor a mais bela canção, uma melodia que ecoava não apenas nas águas do oceano, mas também no espírito de cada criança que ousava sonhar. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquele dia foi apenas o começo de uma aventura sem fim. Carrego comigo a certeza de que, mesmo que a vida apresente desafios inesperados, há sempre uma magia pronta para transformar a tristeza em esperança, que as lágrimas podem se transformar em sorrisos, e que cada um de nós, por mais comum que pareça, possui um brilho próprio que é capaz de iluminar o mundo. Essa jornada me ensinou sobre coragem, sobre a importância de respeitar minhas raízes e sobre a beleza oculta em cada pedacinho deste planeta encantado. Descobri que, quando abraçamos quem realmente somos, o universo inteiro conspira a nosso favor, trazendo encontros, surpresas e a magia que só a natureza pode oferecer. Concluí que cada ser, independentemente de onde venha, guarda em si uma história singular capaz de transformar o mundo à sua volta. E assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando com a luz do mar, sigo adiante, sabendo que a jornada da vida é repleta de reviravoltas inesperadas, mas que é justamente essa incerteza que a torna tão fascinante. Minha história de menina que se descobre sereia é, acima de tudo, um convite para que todos nós, com a pureza de nossas almas, possamos acreditar na magia que habita em cada cantinho do nosso coração. Num recanto secreto do oceano, onde os recifes cintilavam com cores impossíveis e as algas dançavam como fitas ao vento, algo extraordinário aconteceu. Em um dia que parecia ser como qualquer outro, o mar ficou agitado de um jeito estranho. Uma onda de luz azul e prateada invadiu as profundezas com um estrondo surpreendente, fazendo com que todos os seres marinhos parassem para observar. Era como se o próprio coração do oceano tivesse disparado um grito de mágica emergência.
Clara, a pequena sereia de cabelos dourados e olhar curioso, estava brincando com seus amigos, golfinhos brincalhões, quando sentiu todo o reino tremer num sismo de encanto e mistério. Do meio daquele turbilhão, surgiu um som assustador, como um rugido que vinha das entranhas do abismo. Ao mesmo tempo, uma tempestade mágica se formava, misturando chamas de cores com sombras que dançavam e se misturavam. Era uma cena de tirar o fôlego. A natureza subaquática se transformava num palco de pura fantasia, onde o perigo e o encanto andavam lado a lado. Crianças de todos os cantos do reino aquático se aglomeravam, com os olhos arregalados de surpresa, enquanto Clara sentia no fundo do coração que algo grandioso, e um pouco assustador, estava prestes a acontecer. Quando a tempestade mágica se acalmou um pouco, Clara reuniu seus amigos mais queridos, Sebastião, o sagaz caranguejo de risadas fáceis, e Alfredo, o destemido peixe-espada, cujo brilho nos olhos era tão intenso quanto o sol refletido na superfície. Com o coração batendo forte, Clara decidiu que precisava descobrir a origem daquela explosão de magia. Gente, vamos juntos explorar o que está acontecendo, pensava ela, contagiando seus amigos com seu entusiasmo. E assim, como numa grande brincadeira de esconde-esconde no fundo do mar, os três nadaram pelas florestas de algas encantadas e por cavernas misteriosas que pareciam esconder segredos de eras passadas. Logo, eles encontraram Dona Tortuga, a tartaruga sábia de casco enrugado, que conhecia histórias antigas do oceano. Seu olhar sereno e suas palavras suaves preencheram o cenário como a brisa de uma tarde tranquila. Queridos, vocês estão prestes a vivenciar algo muito importante, disse Dona Tortuga. Há muito tempo, uma lenda falava de uma joia dos mares mágicos. Ela só aparece quando o oceano clama por socorro e um coração puro se apresenta para reivindicar sua luz. Essas palavras ecoaram forte no coração de Clara, que sentiu que sua missão era agir pelo bem de todo o reino. Ela imaginava essa joia como um presente encantado, capaz de restaurar o equilíbrio e de transformar a tristeza em esperança. Conforme se aproximavam de uma área repleta de peixes reluzentes, que formavam um arco luminoso como se estivessem guardando um tesouro escondido, os amigos perceberam que a jornada era repleta de surpresas. Enquanto deslizavam por um túnel entre rochas cintilantes e corais que pareciam pinturas de luz, Clara contava, com uma voz cheia de empolgação de criança para criança, a todos os detalhes que surgiam diante de seus olhos. Vocês já viram como cada canto deste lugar parece guardar um segredo? Olhem só, até as conchas cantam se você ouvir bem. Seus amigos riam, encantados com a forma leve e alegre com que ela narrava cada passo dessa aventura. Ao chegarem a um salão subaquático de proporções mágicas, onde a água brilhava com diversas tonalidades de azul e verde, eles se depararam com o objeto que todos buscavam, a joia dos mares mágicos. Ela flutuava no centro do espaço, rodeada por uma aura que parecia emanada diretamente do coração das estrelas. A joia era circular, como um pingente ancestral, e irradiava uma luz que transformava cada partícula de água em um minúsculo ponto de luz vibrante. Clara, com toda a coragem que brotava dentro de seu coração infantil, aproximou-se lentamente. Cada pequena escama de seu rabo parecia brilhar com o reflexo da joia. Ela é perfeita, mas sinto que esconde um segredo maior, pensou em voz alta, como se estivesse confidenciando um mistério a um amigo próximo. Nesse instante, uma voz suave e envolvente se fez ouvir pela corrente de água, como se a própria joia estivesse falando. Clara, tua pureza e coragem a trouxeram até mim. Use esta magia para transformar o caos em beleza, e lembre-se, o verdadeiro poder reside na união de corações sinceros. No exato momento em que seus dedos tocaram a superfície da joia, uma onda de energia percorreu o oceano, como se o próprio tempo tivesse sido transformado em uma dança de luzes e sombras. Os amigos sentiram a energia se espalhar pelo corpo, enchendo-os de uma sensação quentinha, reconfortante e um pouco surpreendente, quase como um abraço do próprio mar. Eles se olharam com admiração, sabendo que aquele toque mágico já os havia mudado para sempre. Após aquele momento mágico, Clara e seus amigos compreenderam que a missão que se abria diante deles era muito maior do que apenas admirar uma joia cintilante. Agora, sabiam que o oceano clamava por ajuda para recuperar seu equilíbrio e para que a luz da magia nunca se apagasse. Assim, realmente iniciava-se uma grande aventura.
Enquanto nadavam rumo às áreas mais profundas, o cenário se transformava em um labirinto de corais em espiral, onde cada curva parecia esconder uma nova surpresa. As algas sussurravam histórias antigas, contos de sereias e criaturas encantadas que, há muito tempo, haviam protegido o oceano dos perigos. Clara contava essas histórias com olhos brilhantes, como se cada lembrança fosse um pedaço de um quebra-cabeça mágico que ela precisava montar para salvar seu mundo. Chegando a um recife onde a correnteza era mais forte, eles se depararam com obstáculos inesperados. Correntes traiçoeiras quase os arrastavam para longe, mas unidos, os amigos se ajudavam. Sebastião guiava com seus passos seguros pelas pedras, enquanto Alfredo, com sua agilidade, vasculhava cada cantinho em busca de rotas seguras. O trabalho em equipe fazia com que cada dificuldade se transformasse num jogo, onde o riso e a empolgação substituíam qualquer medo. No meio desse percurso cheio de desafios, encontraram um vilarejo de anêmonas onde os habitantes, pequenas criaturas luminescentes, contavam, com suas luzes piscantes, histórias de heróis passados. Clara se maravilhava ao ver como cada ser, por menor que fosse, tinha um papel especial na grande tapeçaria da vida marinha. Cada encontro trazia uma nova lição, a importância da amizade, da comunicação e de confiar na própria intuição. Em um desses recantos encantados, uma nova personagem surgiu para acrescentar mais magia à aventura, Lumina, uma estrelinha do mar cujo brilho era tão intenso que parecia desafiar a escuridão mais profunda. Lumina aproximou-se timidamente de Clara e, sem dizer uma palavra, transmitiu através de sua luz uma mensagem de incentivo. Era como se dissesse: você não está só, a magia está em cada um de nós e juntos podemos fazer milagres. A pequena sereia sorriu com gratidão, e agradeceu a nova amiga silenciosa com um olhar repleto de admiração e esperança. Tudo parecia estar se encaixando bem na jornada, mas nem toda magia vem sem desafios. Enquanto o grupo se fortalecia com as descobertas e os encontros mágicos, uma sombra se movia lentamente pelas profundezas, observando de modo silencioso e calculado. Essa sombra pertencia à temível bruxa Morgana, conhecida por sua sede de poder e por usar antigas magias para controlar os mares. Morgana sempre invejou a luz da joia dos mares mágicos e agora via nela a chance de conquistar o reino subaquático para si. O luar refletido na água, mesmo que distante, parecia anunciar a chegada de um perigo oculto. Foi então que, de um recife escuro, Morgana emergiu com sua aura sinistra. Sua silhueta se destacava contra o brilho encantado da joia, e com um gesto sutil, começou a murmurar feitiços em uma língua ancestral que fazia as próprias correntes parecerem inquietas. O ar subaquático se encheu de tensão e de um frio cortante, como se a própria essência da água tivesse se tornado uma aliada de Morgana. Clara percebeu a presença sombria e, com o coração acelerado, reuniu seus amigos. Temos que proteger a luz que nos foi confiada, pensou ela com determinação, sentindo a energia vibrante da joia pulsar em seus dedos. Sebastião e Alfredo, mesmo surpresos com a repentina mudança, se prepararam para ajudar e defender a magia que tanto significava para o oceano. O ambiente que antes era de encantamento se transformou num verdadeiro campo de batalha, onde cada feitiço e cada lampejo de luz lutavam contra a escuridão invasora. O confronto que se iniciou foi algo que parecia tirado de um conto épico. Morgana, com seus gestos largos e sombra ondulante, lançou feitiços fazendo a água ferver com energia negra. Seus olhos brilhavam com a ambição de roubar a juventude e a vitalidade do oceano. Clara, instintivamente, canalizou o poder da joia e sentiu que sua missão era proteger não só a si mesma, mas todos os seres que habitavam aquele mundo mágico. Com o coração pulsando firme, Clara ergueu suas mãos e, com um gesto suave, criou uma barreira de luz que envolveu seus amigos. Cada raio de brilho era como uma promessa de amor e amizade, refletindo a pureza de um coração que acreditava na magia. Sebastião, usando sua astúcia, distraiu Morgana com manobras rápidas, enquanto Alfredo nadava com agilidade para desviar dos feitiços sombrios. A batalha não era apenas de magia, mas uma dança harmoniosa de união, onde cada movimento era marcado pela força de um sentimento sincero. Porém, mesmo com todas as defesas, Morgana parecia inabalável, e a escuridão de seus feitiços ameaçava finalmente consumir a luz vibrante do oceano. Foi então que Clara, num lampejo de inspiração,
compreendeu que o verdadeiro poder da joia não residia apenas em sua energia mágica, mas na capacidade de compartilhá-la com os amigos, na união dos corações que se dedicavam a cuidar do mundo. Com os olhos brilhando de determinação, Clara estendeu sua mão para Sebastião e Alfredo, e, num gesto simultâneo, todos canalizaram o poder da joia para criar um escudo de pura luz. Cada centelha parecia carregar memórias de risos, de histórias contadas à beira das rochas e de toda a esperança que o oceano expressava. Esse escudo não era apenas uma barreira física, mas um símbolo da amizade e do amor compartilhado entre todas as criaturas marinhas. Morgana, surpreendida com tamanha força unida, viu seus feitiços se dissiparem e, com um grito de frustração, recuou gradualmente para os recantos mais sombrios das profundezas. O confronto deixava no ar um silêncio cheio de esperança. Clara, exausta mas vitoriosa, sentia que havia aprendido uma lição valiosa: a verdadeira magia era aquela que se compartilhava e que fortalecia todos ao redor. Os peixes luminescentes e demais habitantes do Recife celebraram com cores e risos, enquanto Dona Tortuga os parabenizava com seu olhar sereno. Mas, quando parecia que a paz finalmente havia sido restaurada, um último mistério se revelou. No calor daquele momento mágico, quando os corações batiam compassados e a luz da joia parecia acalmar as águas, algo extraordinário aconteceu. Ao se recuperar da batalha, Clara percebeu que a própria joia começava a mudar. Sua luz, antes um brilho constante, agora pulsava em padrões que lembravam ritmos, como se escondesse uma mensagem que somente os de coração puro poderiam decifrar. A princípio, Clara não entendeu o que estava vendo. Mas então, como num sussurro vindo das profundezas, a joia abriu lentamente um brilho ainda mais intenso e revelou um segredo surpreendente: o verdadeiro poder da joia dos mares mágicos era transformar não só a água e os recifes, mas também as próprias almas daqueles que se dispusessem a compartilhar sua magia. Em um instante de pura revelação, Clara viu imagens cintilantes se desenrolarem diante de seus olhos. Cada imagem mostrava momentos de amor, amizade e coragem vividos por crianças e criaturas mágicas de todas as partes do oceano. Pensou naquela noite em que uma criança humana, que brincava à beira da praia, havia lançado um olhar de admiração para o mar. E então compreendeu: a magia do oceano estava intimamente ligada à imaginação e à bondade dos pequenos corações. Esse era o enigmático segredo da joia, um poder que não pertencia apenas àqueles que eram dotados de magia inata, mas a todos que desejassem transformar o mundo com amor e esperança. E, nesse exato momento, um brilho suave e reconfortante se espalhou por todo o salão subaquático, preenchendo cada corredor, cada rocha e cada gota d'água. Os habitantes do reino sentiram uma paz nunca antes experimentada, como se o próprio oceano os acolhesse num abraço sem fim. Clara, com um misto de surpresa e alegria, entendeu que aquele segredo era um chamado para que todos se unissem. Não era mais apenas a proteção contra a escuridão de Morgana, mas o início de uma nova era, onde cada ser, desde a menor anêmona até os grandiosos golfinhos, poderia ser um guardião da magia e partilhar esse brilho com o mundo. Depois daquele dia inesquecível, a vida no reino subaquático ganhou um novo significado. Clara e seus amigos continuaram suas jornadas, levando a mensagem da união e da transformação. Sempre que um desafio surgia, eles se reuniam para relembrar a lição daquele dia, que a verdadeira magia não estava em tesouros ou feitiços, mas na força de corações que se unem num só propósito. Os recifes, antes sombrios e silenciosos, agora pulsavam com vida e cores vibrantes. Os corais pareciam cantar, e as algas sussurravam histórias de esperança a cada corrente de água. Os pequenos e velhos habitantes do mar, desde os reis das profundezas até as pequenas caravelas flutuantes, passaram a celebrar essa nova era com festas de luz, dança e incontáveis risadas. Clara se tornou não só uma protetora do mar, mas uma verdadeira mensageira da transformação encantada. Ela contava as aventuras para as crianças do reino, explicando como cada desafio enfrentado e cada medo superado servia para fortalecer a magia interna de cada ser. Ela falava com um tom doce, cheio de lembranças de momentos felizes e de segredos compartilhados com amigos que haviam confiado nela. E assim, por meio da contação de histórias, o legado da joia e do poder da união se espalhava, transformando o oceano em um lugar de sonhos realizados. Numa linda tarde, enquanto o sol se infiltrava timidamente através das janelas de corais, uma nova surpreendente revelação aconteceu.
Durante uma cerimônia realizada em homenagem à união do reino, quando cada criatura se juntou para celebrar o poder do amor e da imaginação, a joia começou a emitir uma luz tão intensa que iluminou todos os cantos do oceano. Naquele exato instante, Clara sentiu algo se transformar dentro dela, uma fusão da magia da joia com sua própria essência, revelando que ela, de certa forma, estava conectada às maiores lendas do oceano, e também aos sonhos das crianças do mundo de cima. Enquanto os corações batiam em uníssono, a joia transformou-se num espelho líquido, refletindo não só as faces felizes e radiantes dos amigos, mas também imagens de crianças humanas, seus sorrisos, suas esperanças e a pura luz que emanava de cada olhar encantado. Essa fusão surpreendente mostrou que a magia do oceano e a imaginação infantil eram duas faces de um mesmo segredo, um elo invisível que mantinha vivo o encanto no mundo. O plot twist final, então, surgiu. A verdadeira transformação encantada não era apenas uma mudança no reino subaquático, ela era uma promessa que se estendia para todos, unindo o imaginário das crianças e a realidade mágica do oceano. Cada história contada, cada sonho realizado, fazia parte de um grande ciclo de renovação que garantia que a magia nunca desaparecesse, mas se espalhasse como as bolhas que subiam à superfície, tocando, silenciosamente, cada coração humano. A partir daquele dia, Clara passou a ser chamada de Guardião da Luz do Mar, um nome que ela carregava com humildade e alegria, ciente de sua responsabilidade em manter viva a chama da imaginação. E cada vez que ouvia as histórias dos pequenos humanos que olhavam para o horizonte em busca de aventuras, ela sorria, sabendo que, enquanto o amor e a amizade florescessem, não haveria mal que a escuridão pudesse vencer. Ao final dessa jornada, a aventura de Clara se revelou ser muito mais do que uma simples busca por uma joia mágica ou uma batalha contra uma bruxa sombria. Foi uma lição viva que mostrou que, mesmo quando tudo ao redor parece estar em tumulto, a união dos corações e a força dos sonhos podem transformar qualquer desafio em uma oportunidade para brilhar. Naquele mundo encantado sob as ondas, cada recife, cada algas e cada estrela do mar continuava a sussurrar segredos de coragem e renovação. E as crianças, tanto no reino subaquático quanto na superfície, podiam encontrar, a cada novo amanhecer, a certeza de que dentro de si habitava uma magia singular capaz de iluminar o mundo inteiro. Clara, com seu sorriso contagiante e sua coragem sem fim, mostrava a todas as crianças que a verdadeira aventura está em cada passo, em cada descoberta e, principalmente, em cada gesto de amor e de compartilhamento. E assim, a história de Clara e o segredo da pequena sereia, a transformação encantada passou de geração para geração, como uma lenda viva que ensinava que a magia do oceano estava, afinal, guardada em cada coração que ousava sonhar. Para que você, amiguinho, nunca esqueça essa aventura, imagine que cada momento vivido por Clara e seus amigos é um convite para acreditar na força da imaginação. Lembre-se do dia em que uma onda mágica invadiu o mar, do brilho da joia que transformou medos em esperança, e do momento surpreendente em que a magia dos recifes se entrelaçou com os sonhos de crianças de todos os lugares. Essa é a história que nos ensina que qualquer um pode ser um herói, basta ter coragem, amor e vontade de espalhar a luz. E então, feche os olhos por um instante, imagine o brilho suave daquela joia mágica e sinta a energia dos amigos que se uniram para proteger o universo encantado que é o oceano. Deixe que essa lembrança te envolva num abraço caloroso, como se cada onda de água carregasse um segredo de esperança e de magia. Porque, no fundo, a maior aventura que podemos viver é aquela em que descobrimos que, juntos, somos invencíveis e que a magia está presente em cada gesto, em cada riso e em cada sonho compartilhado. Que essa história faça seu coração bater mais forte e que, sempre que precisar de inspiração, você se lembre de Clara, da pequena sereia que transformou o medo em luz e as lágrimas em sorrisos. Afinal, cada sonho seu é um pedacinho da magia do oceano, e cada momento de amizade é um elo que nos une no grande ciclo do amor e da imaginação. No final das contas, a aventura de Clara é a prova de que as histórias não têm fim, mas se transformam a cada novo olhar que crê em milagres. Como as ondas que nunca param de voltar à praia, a magia desse conto permanece viva no coração de cada criança que, ao fechar os olhos, sonha com um mundo onde a coragem e o amor são as maiores forças. E assim, o oceano permanece encantado, sempre pronto para revelar novos segredos aos que ousarem mergulhar fundo e descobrir o brilho que existe em cada um de nós. Portanto, amiguinho, quando você ouvir essa história, lembre-se,
a verdadeira transformação encantada começa dentro de você. Seja brave, seja gentil, e nunca deixe de acreditar que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da magia está esperando para ser compartilhada. E quem sabe, num belo dia, você também se transforme no guardião da luz, espalhando a esperança e a magia que tornam o mundo um lugar tão incrivelmente especial. Essa foi a incrível aventura de Clara e do seu segredo encantado, uma história para guardar no coração, para que possamos sempre lembrar que, quando nos unimos, não há limites para a magia e os sonhos que podemos realizar. Que a luz da joia e a força da amizade nunca se apaguem, e que, a cada novo dia, possamos todos mergulhar na imensidão do oceano do nosso próprio encanto. E assim termina essa longa jornada de descobertas, batalhas, segredos e, principalmente, de transformação. Que essa história fique com você, inspirando cada passo e cada sonho, lembrando que a verdadeira magia reside em cada gesto de amor, na coragem de transformar o mundo e na união dos corações que acreditam num amanhã repleto de luz. Esta, afinal, é a magia que vive dentro de cada um de nós, a mesma magia que Clara, a pequena sereia corajosa, trouxe para o mundo e que agora voa livre, iluminando todos os recantos, tanto debaixo d'água quanto no brilho dos nossos olhos quando mergulhamos em nossos sonhos.